Olá, bom dia. Então, nós estamos aqui no dia 16 de fevereiro de 2023, fazendo uma gravação para o grupo do Amor, o 100 de Santos, falando sobre o perdão. Hoje nós vamos falar sobre a lição 46. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Deus não vê nenhum pecado em nós. É por isso que Ele colocou o seu Espírito em nossas mentes, para que Ele possa perdoar as aflições que nós temos na nossa mente e acreditamos que esteja aqui no mundo. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. Se não houver julgamento ou condenação, se eu não julgar o meu irmão, se eu não julgar a minha projeção, se eu não julgar os meus pensamentos, se eu não julgar os atos dos meus irmãos, se eu não o condenar, se eu não o usar para os meus próprios desejos, eu não preciso de perdão. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões da dor, do medo, enquanto aqueles que negam perdão estão se ligando a elas. Então, se eu nego perdão, eu estou acreditando que o mundo é um mundo de dor, de problemas, de ataque, que aquela pessoa fez aquilo, aquele outro veio e me agrediu, ou eu falei coisas que agrediu o outro, eu vou estar acreditando nisso. Assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Sim, porque aqui fora é como espelhos, né? Que a gente sempre comenta. É um espelho do meu pensamento. Aqui fora eu vejo o que o meu pensamento acredita. Se eu acredito na condenação do Filho de Deus, se eu acredito no medo, na culpa, se eu acredito que o meu pai não me ama, se eu acredito que eu sou separado e diferente do outro, se eu acredito realmente que eu estou aqui para sacrifício ou pagar alguma coisa, eu estou condenando a mim mesmo. Porém, se eu perdoo tudo isso que eu vejo lá fora, eu estou perdoando a minha mente. O que acontece? Eu não posso ver nada lá fora, e isso é a base de toda a correção que o Espírito Santo está fazendo na nossa mente, né? É por isso que a gente sempre coloca, e como está colocando aqui, o Espírito Santo no comando, né? E como estamos colocando agora. E então, se nós pedimos ao Espírito Santo que perdoe as nossas projeções, porque são pensamentos nossos, então nós estamos aceitando aonde é a fonte desses pensamentos e desse problema lá fora, tá? E aí, conforme nós vamos perdoando lá fora, os nossos espelhos, nós vamos nos sentindo perdoados. Contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor é, não obstante, a base do perdão. Deus não perdoa porque Ele não vê condenação alguma, mas o seu amor, que é em nós, é que faz o perdão acontecer. O Espírito Santo usa o amor de Deus através de nós. Não é Deus, é o amor de Deus através de nós que perdoa. O medo condena e o amor perdoa. Tem aquela frase: Deus não é medo, mas amor. O medo perdoa, o medo condena, o amor perdoa. Por isso que perdoar é a maior função que nós temos aqui. Perdoar. Jesus falou: perdoem, perdoem, perdoem. Assim, o perdão desfaz o que o medo tem produzido a partir da nossa mente, retornando a mente à consciência de Deus. Por que a gente vai perdoar? Deixa eu estar lá fora como está. Não, porque a gente nunca vai se sentir em paz e nunca vai lembrar de Deus, nunca vai voltar à consciência de Deus.
Na revelação que eu tive de Deus, o que voltou a mim foi a consciência de Deus. Eu lembrei de Deus, lembrei do amor. Lembra? Antes eu fiz um investimento no perdão. Eu saí ligando, indo, procurando as pessoas, e isso já faz 19 anos, né? Perdoando, pedindo perdão e dentro de mim perdoando. Por quê? Eles fizeram alguma coisa ou eu? Não, mas a gente acredita que fez. Então, perdoar, encontrar uma forma de fazer isso é o nosso maior aliado. Para quê? Para lembrar de Deus. E muito rapidamente eu tive a revelação quando eu me lembrei de Deus e de quem eu sou. E é isso que eu desejo para vocês. É por isso que eu venho aqui ensinar esses anos. Ele vem ensinar através de mim, né? E nós aprendemos através deles. Eu quero que todos tenham a consciência de novo de Deus, porque é o maior presente que a gente pode ter, porque a vida vai se tornando feliz e plena. Dia a dia, nós vamos sorrindo mais, tendo mais paciência e confiando mais no trabalho que o Espírito Santo faz em nossas mentes. Continuando, por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. O perdão é a salvação. O que é a salvação? Ai, fulano teve a salvação. Bom, ele se prontificou em perdoar. Ele se prontificou em dar tudo ao Espírito Santo para perdoar aquilo que ele estava vendo como pecado, culpa, ataque, tristeza. Tá? O perdão é o meio pelo qual as ilusões desaparecem. As ilusões do medo desaparecem para dar lugar ao mundo real, ao mundo da paz, sem dor, nas nossas mentes, a partir das nossas mentes. Quero lembrar, eu sempre lembro, né? Eu sou bem repetitiva, mas o curso é repetitivo, que a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita. Os exercícios de hoje requerem pelo menos 3 períodos de prática de 5 minutos completos e o maior número possível de períodos mais curtos. Vamos somar 3 períodos de 5 minutos completos? Vai dar 15 minutos em 24 horas do nosso dia. É tão pouquinho, né? É muito pouco. Vamos dar? Porque, sabe, dar esses 5 minutos 3 vezes não é uma obrigação. É uma escolha pela felicidade. É dar a nossa disponibilidade a Jesus para curar a nossa mente. Ah, mas eu não tive tempo. Todos temos tempo. Ah, eu estou me sentindo culpado porque eu não fiz. Faz agora. Faz agora comigo. Por isso que eu estou aqui. Eu também tenho 24 horas para fazer muitas coisas que eu quero, mas se eu não parar e não pré-estipular um tempinho, períodos para Deus, como quando eu acordo, no meio do dia, qualquer momento, eu gosto depois do almoço, e à noite, a última coisa antes de dormir, 5 minutos. Se eu não fizer isso, eu não vou estar fazendo o trabalho de me entregar a Jesus, porque quando eu sigo uma lição do curso de milagres com Jesus, eu estou falando, pode ficar na minha consciência desfazendo o medo para mim, é isso que eu estou fazendo. Então, vamos fazer juntos. Então, são 5 minutos completos e o maior número possível de períodos mais curtos. 5 minutos completos para a gente investigar a mente, as pessoas que a gente vai perdoar, nesse exercício especificamente. E durante o dia, a gente pode anotar a frase e fica: Deus é o amor no qual eu perdoo, durante o dia inteiro, para qualquer situação. Eu garanto que vocês vão sentir muito mais amor e um alívio muito grande, e certas coisas simplesmente problemáticas vão desaparecer de repente. Comece os períodos mais longos repetindo a ideia de hoje para ti mesmo como de costume. Deus é o amor no qual eu perdoo. Bom, essa é a 46ª lição, então a gente já está acostumado a repetir a ideia do dia. Feche os olhos.
Primeiro repete a frase do dia, depois fecha os olhos. E ao fazê-lo, passa 1 ou 2 minutos examinando a tua mente à procura daqueles que não perdoaste. Fecha os olhos e procura todo mundo. Não exclui ninguém. Quem passar na mente é o sujeito. E isso está liberando a nossa mente. Está tirando espaço do armazenamento de culpa na nossa mente, como a gente limpa o armazenamento do nosso computador, ok? Não importa o quanto não os tenhas perdoado, os irmãos, não importa, muito pouco. Ou os perdoaste inteiramente, ou não os perdoaste em absoluto. Se eu tenho uma leve discordância com o irmão, eu não perdoei. Nossa, que coisa radical. Porque esse irmão vai ficar na minha mente lá no passado, cutucando, o ego vai ficar cutucando a minha mente, um dia volta, por quê? Porque o ego quer se vingar daquilo que me irritou e eu não descontei. Vocês percebem como uma coisa muito mais profunda? Por isso é tão importante fazer essa lição do perdão. E eu estou junto, Jesus está junto fazendo. Se estás fazendo bem os exercícios, não deves ter nenhuma dificuldade em achar um número de pessoas que não tenhas perdoado. Vai ser fácil. Abre a mente, confie em Jesus. Vai ser fácil. Uma regra segura é que, olha só que legal, qualquer pessoa de quem não gostes é um sujeito adequado. Eu não sei se eu gosto muito daquele vizinho, pá, lembra dele e faz. Então a aplicação é essa aqui, ó. Menciona cada um pelo nome. Deus, vamos fazer juntos. Já vão pensando aí. Deus é o amor no qual eu te perdoo. Eu estou pensando numa pessoa. Pensem aí. De novo, outra. Deus é o amor no qual eu te perdoo. Eu vou fazer aqui com vocês fazem comigo, tá? Se algum dia teve alguma coisinha, já foi. Então eu vou fazer, ó, para dar um exemplo e vocês fazem comigo. Deus é o amor no qual eu te perdoo, Roberto. Deus é o amor no qual eu te perdoo, Aninha. Deus é o amor no qual eu te perdoo, Mariana. E mais as outras pessoas que eu já fiz. Eu faço há 23 anos. Mas sempre tem alguém para perdoar, né? Porque o ego é maroto. O propósito da primeira fase dos períodos de prática de hoje é o de colocar-te em posição de perdoar a ti mesmo. Percebem? É a nós mesmos. Depois de teres aplicado a ideia a todos aqueles, olha, a gente tem 5 oportunidades no nosso dia, de períodos mais longos de 5 minutos, sendo 2 minutos de análise de quem são as pessoas e 3 minutos para ir saindo perdoar, né? Perdoando. Temos 5 minutos, 3 oportunidades no dia para perdoar todo mundo. Depois de teres aplicado a ideia a todos aqueles que tenham vindo à tua mente, dize a ti mesmo. Depois que a gente falou, Deus é o amor no qual eu te perdoo e pensa na pessoa, a gente fala, Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. É tudo que a gente quer, se sentir perdoado por Deus, pelo amor de Deus. E Jesus usa os relacionamentos. É lindo o sistema de pensamento dele. É muito gentil e amoroso. Em seguida, dedica o resto do período de prática dos 5 minutos acrescentando ideias. E aí a gente vai acrescentar umas ideias correlatas a Deus é o amor no qual eu perdoo. Por exemplo, Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo. Olha que delícia! Deus é o amor no qual sou abençoado. A forma da aplicação pode variar consideravelmente, mas a ideia central não deve ser perdida de vista.
Poderias dizer, por exemplo, isso é muito bom: eu não posso ser culpado, pois sou um filho de Deus. Esse eu adoro. Eu já fui perdoado. Sabe lá o que é se sentir perdoado por Deus? Outra: nenhum medo é possível em uma mente amada por Deus. Nossa mente amada por Deus, então não pode haver medo. Ou: não há necessidade de atacar, porque o amor me perdoou. Eu não preciso atacar ninguém, nem a mim mesmo. O amor de Deus me perdoou da provável separação. Olha que gostoso, que leveza, né? Porém, o período de prática deve terminar com a repetição da ideia de hoje em sua forma original. 5 minutos. Os 2 primeiros minutos eu penso nas pessoas e perdoo. Os outros 3 eu faço essas ideias correlatas à ideia principal. Os períodos de prática mais curtos são muito importantes, que é para a gente não esquecer da ideia principal, ok? Podem consistir, seja na repetição da ideia para o dia de hoje em sua forma original ou em forma correlata, como preferires. Certifica-te, porém, de fazer mais aplicações específicas se forem necessárias. Deu um piti, deu um problema, estou desesperado, estou com medo, o coração está batendo, estou ansioso. Faz para aquelas pessoas envolvidas nessa situação e para você mesmo. Elas serão necessárias, essas aplicações, a qualquer momento durante o dia. Quando vieres a estar ciente de qualquer tipo de reação negativa a qualquer um, esteja ele presente ou não, nesse evento, diz-lhe silenciosamente: Deus é o amor no qual eu te perdoo. E assim nós terminamos a nossa lição de hoje. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo. E eu amo vocês. Que seja útil. Vamos aplicar.